Olá, sejam muito bem-vindos. Alguém aí já parou para pensar como é que a gente dá uma instrução para um computador? Sabe, como a gente pega uma ideia nossa e faz uma máquina entender e agir. Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. Vamos aprender como ter a nossa primeiríssima conversa com o computador usando uma das linguagens mais clássicas e poderosas que existem, a linguagem C. E tudo começa bem aqui, com essa linha de código. Para muitos, mas muitos programadores, essas são as primeiras palavras que se aprende. Quase um ritual. Printf, Hello World. Parece super simples, né? Quase como escrever uma frase normal. Mas a verdadeira mágica está no que acontece por trás das cortinas quando o computador lê isso aí. E tá lá, o resultado. A tela mostra exatamente o que foi pedido. Uma única linha de comando e pronto! Temos uma resposta direta, limpinha. É a primeira vez que o computador, de fato, responde para a gente. O que nos leva a uma pergunta bem importante. Como é que essa instrução tão pequena, printf Hello World, consegue fazer a tarefa de mostrar um texto na tela? A resposta para isso está nos blocos de construção, nas peças que dão todo esse poder para algo que parece tão simples. Ok, para entender a mágica por trás do Hello World, a gente precisa falar sobre dois conceitos que são a base de tudo: funções e bibliotecas. Pensa neles como se fossem os ingredientes e o livro de receitas que a gente usa para cozinhar um programa. Então, o que é uma função, afinal? Pensa nela exatamente como uma receita. É um conjunto de passos, um bloquinho de instruções que tem um nome e que faz uma tarefa bem específica. Em vez de ter que escrever todos os passos toda vez, a gente simplesmente chama a função pelo nome dela e pronto, o trabalho está feito. Vamos pensar em algo do dia a dia. Fazer café. Envolve vários passinhos, certo? Ferver a água, colocar o pó, esperar, despejar. Na programação, a gente poderia juntar todos esses passos numa única função chamada, sei lá, fazer café. Daí, em vez de listar tudo de novo, a gente só chamaria essa função. É exatamente isso que o printf faz para a tarefa de mostrar um texto. E onde é que a gente encontra essas receitas prontas, como o printf? Elas vêm em bibliotecas. Uma biblioteca é basicamente um livrão de receitas, cheio de funções super úteis. Para usar as funções de entrada e saída de dados, ou seja, para falar e para ouvir, a gente precisa incluir essa biblioteca aí, a Studio.h, no nosso programa. Agora que a gente já sabe o que acontece nos bastidores, vamos olhar mais de perto para a nossa primeira ferramenta de comunicação, a função printf. É com ela que a gente faz o computador falar, ou seja, mostrar informações na tela. No seu jeito mais básico, o printf é tipo um megafone. Ele pega o texto que a gente coloca entre aspas e mostra na tela. Mas o poder de verdade dele aparece quando a gente usa para mostrar não só um texto fixo, mas também informações que mudam, como o valor que está guardado numa variável. Olha só esse exemplo aqui. A gente não está só mandando imprimir um texto qualquer. A gente está dizendo para o computador, olha, mostra a frase você nasceu em, e nesse lugar aqui onde tem esse símbolo, o %d, você coloca o valor que está guardado na variável ano nascimento. Esse símbolo, o %d, tem um nome. É um código de formatação. Ele é tipo um espaço reservado. Ele avisa a função printf que tipo de dado a gente vai colocar ali. Nesse caso, um número inteiro. É a instrução que garante que o valor da variável apareça do jeito certo. Bom, uma conversa tem que ter duas pessoas, né? A gente já ensinou o computador a falar. Agora, vamos ensinar ele a ouvir. E para isso, a gente usa outra função da mesmíssima biblioteca, a scanf. A cara da função scanf é essa aí. De primeira, parece muito com printf, né? Mas tem uma pequena diferença ali que muda absolutamente tudo. Ela também usa um código de formatação, o %d, para saber que tipo de dado está vindo, mas o que vem depois, essa é a chave. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. O printf lê o valor que já está dentro de uma variável. O scanf, por outro lado, precisa saber onde ele vai guardar a informação nova que vai chegar. E é aí que entra esse e comercial, o end. Ele funciona literalmente como um endereço. Ele diz para a função, pegue o que a pessoa digitar e guarde nesta localização de memória. Pensa assim, uma coisa é ler o que está escrito num bilhete, outra coisa é saber em qual caixa de correio você tem que entregar esse bilhete. Beleza, agora que a gente já tem as ferramentas para falar e para ouvir, chegou a hora de juntar tudo. Vamos construir um programinha que realmente interage com a pessoa que está usando. Primeiro,
O programa puxa a conversa. Ele usa o printf para mostrar uma pergunta na tela, pedindo uma informação. É o primeiro passo de qualquer interação. Em seguida, o programa fica em modo de escuta. Ele para e espera. A função scanf fica ali, ligada, só aguardando alguém digitar um número e apertar Enter. Na hora que isso acontece, o número é guardado direitinho na variável idade. Com a informação em mãos, agora o computador pode, digamos, pensar. Ele faz um cálculo bem simples. Subtrai a idade que foi digitada do ano atual para descobrir o ano de nascimento. Essa é a parte do processamento de dados. E para fechar, o programa responde. Ele usa o printf de novo, só que dessa vez ele junta um texto com o resultado do cálculo que ele acabou de fazer. A conversa está completa. O programa pediu, ouviu, pensou e respondeu. Printf e scanf são a base, mas a linguagem C dá muito mais controle sobre como a informação aparece. Vamos dar uma olhada rápida em algumas outras ferramentas que ajudam bastante. Então, além do %d para números inteiros, a gente tem outros códigos bem úteis. O %f é usado para números com vírgula, os decimais. O %c é para um caractere só, tipo uma letra. E também existem as sequências de escape, como o /n, que pula uma linha, ou o /t, que dá um espaço de tabulação. São ferramentas que dão um controle bem fino sobre a aparência do nosso texto. E com isso a gente chega na nossa reflexão final. É impressionante, né? Vimos como duas funçõezinhas super simples, o printf e o scanf, são na verdade a base de toda a comunicação com o computador. São as primeiras palavras de um idioma completamente novo. A partir daqui o céu é o limite. O que começa com o simples olá mundo pode se transformar na base de qualquer programa, qualquer software que a gente consiga imaginar. A pergunta que fica no ar é, se com duas funções a gente já começa uma conversa, que histórias épicas, que mundos incríveis vão ser contados com o código a partir de agora?